5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. It's one small step for man. It's alive. I'm a beautiful butterfly. This is called gravity. Começando mais um Quark Podcast com vocês aqui. Hoje esse é o episódio que marca aí o renascimento do nosso Quark. Então aí o Quark que era Quark Podcast e hoje ele é Quark. A gente vai falar um pouco mais sobre o nome daqui a pouco, a gente ainda não tem muita certeza disso, vai explicar também um pouco melhor o que aconteceu. Mas, dando sequência aqui, para manter a tradição, eu não tô sozinho, a gente tá aqui hoje com o Raulzito e o Fefe, que vão ajudar aí a discutir um pouco mais. Hoje o tema é inteligência artificial e é isso aí, galera. Passo a palavra para vocês, deem seus boas noites e seus comentários. Então, muito bom estar de volta aqui, né? Sempre uma alegria estar gravando o Quark Podcast. E é isso aí, né, cara? Vai rolar aí um papo muito da hora sobre inteligência artificial, que não é... O que a gente tava falando não é nem inteligente, nem artificial, e a gente vai trocar uma ideia sobre isso e é isso aí, né? Bom estar de volta. E menção honrosa ao nosso estimado Luiz, que não está presente hoje por motivos pessoais. Grande Luiz. Mas sempre mora em nossos corações. Sim, não estranhe a falta da presença dele, porque assim, a gente discutiu isso no episódio passado, que a gente vai reduzir a quantidade de episódios para se encaixar na agenda de todo mundo, mas quem não puder gravar, não tem problema. Isso daqui, cara, se a gente tiver que gravar 2 pessoas, até um monólogo motivacional vai estar acontecendo com um episódio por mês para vocês. Isso aqui, pelo menos, a gente tem que garantir até o final do ano um episódio por mês. Com todo mundo ou não, vai estar rolando. Então, um grande abraço pro Luiz, que esse momento e essa hora, 8h30 da noite, ele deve estar no meio do mato catando bicho e catalogando. Com certeza. É isso aí, então vamos passar agora para explicar para vocês um pouco sobre o que aconteceu com o nome, né, do Quark. Então o Quark era Quark Podcast e a ideia agora do Quark eu acho que, como a gente discutiu, vão ser episódios mensais e suave. Aí, quem sabe, quando a gente tiver um pouco mais de tempo, tiver algum outro assunto para falar, também soltar outros tipos de conteúdo. Então o Quark virou um hub de divulgação científica que talvez até o nome Quark Podcast não se encaixasse muito bem, não descrevesse mais essa ideia. Mas esse não é o principal motivo disso ter acontecido. É que a grande empresa Meta, ela não funciona direito com os seus usuários. Então, o que acontece? A gente discutiu isso no episódio passado, mas a gente, em resumo, a gente não conseguiu acesso à conta antiga do Instagram, pelo menos do Quark, e acabou se perdendo. A gente não conseguiu, ficou ao longo de 3-4 meses aí tentando reaver a conta e sem condições. Então, o passo mais rápido foi inventar um outro nome e acabou que a gente tenta encaixar com o novo momento do Quark e a nova fase do Quark Podcast, que passa a ser Quark Ciência, Quark Renascença, Quark Reboot. O nome que tiver disponível com certeza vai estar aqui na tela, um QR Code para vocês já estarem acompanhando a gente aí, porque todos os conteúdos que saírem daqui para frente vão ser postados aí nessas novas redes sociais, beleza? Além disso, né, gostaria de ressaltar que a gente também está presente dentro do Spotify, onde vocês vão acompanhar os episódios do podcast, não os episódios do YouTube. Então a gente vai focar mais aqui no YouTube dessa vez, com os outros conteúdos. Então o conteúdo principal do Spotify vai ser o podcast, beleza? Certo? Todos os recados foram passados? Estou esquecendo alguma coisa? Não, recados paroquiais devidamente transmitidos, diria o filósofo. Então, beleza. Então, vamos lá pro tema do episódio de hoje, que é a inteligência artificial. E a ideia que surgiu primeiramente dentro desse tema foi a gente falar um pouco sobre como que a inteligência artificial vai impactar com as suas novas gerações, né? O que ela tem
é apresentado de possibilidades e como isso impacta a sociedade, né, no geral. Então a gente pensou em falar um pouco sobre fake news e como que a inteligência artificial vai impactar nisso, mas tem muitos outros assuntos que embasam isso, que eu acho que a gente tem que forrar um pouquinho, porque já faz um tempo desde o nosso último episódio, a gente gravou o episódio lá em 2023, e naquela época tudo era bonito, tudo era confortável, ao princípio era um negócio, não que hoje em dia não seja, mas eu acho que talvez a realidade que a gente imaginava para hoje em dia era outra, ou não. Então eu queria que vocês aí falassem um pouquinho do que vocês lembram que em 2023, no início, né, da inteligência artificial, o que vocês pensavam que ia ser. Se vocês lembram alguma coisa que vocês falaram dentro do episódio passado e... Cara, eu não lembro do episódio, mas uma coisa que eu acho que dá pra resumir muito bem pra começar é muito simples, que é Will Smith comendo macarrão. Sim. Total. Porque, foi a primeira coisa que eu lembrei. Eu acho que isso é a melhor forma de descrever assim, o que aconteceu de 2020, foi 2023, né? 2023 pra cá, assim, tipo, então esse salto aí de 3 anos. Cara, eu lembro até hoje, assim, aquele vídeo bizarríssimo, assim, do Will Smith comendo macarrão e aí deformava, o macarrão sumia. Comia com a tal, mão. era um negócio bizarro. Exatamente. E hoje em dia os vídeos, cara, qualquer vídeo do Sora, do Gemini, assim, que você vê é assustador. Eu já não... Tem muita coisa que eu acredito que é verdadeiro e não é, né? Inclusive os vídeos do Will Smith, assim, tipo, tem uma perfeição de detalhes que os caras conseguiram, que a IA consegue reproduzir, que é impressionante, né? Eu acho que, então, tipo, a gente pode começar nosso debate a partir daqui, assim. Muito se falava sobre o potencial da IA e tal, mas a IA não vai substituir ou não vai substituir certos trabalhos. E, cara, em 3 anos, não que ela substituiu, né, os trabalhos, mas assim, olha é absurda a evolução que teve, né? E, tipo, o potencial meio que destruidor, assim, que isso tem. O que eu lembro, assim, né, do episódio é que a gente tentou debater e havia uma preocupação nossa enquanto, né, profissionais envolvidos no campo da educação, assim, com usos escusos dela, assim, no sentido de criação de trabalhos, né, de falsidade de referências e algo nesse sentido, assim. Sim. Mas eu acredito, assim, que não houve uma substituição total, eu diria, de nada até o presente momento, mas uma coisa que me deixou muito impressionado ao longo desses 3 anos aí, porque vai estar quase batendo 3 anos entre um episódio e outro, né? Sim. Entre este episódio e o episódio sobre IA do... Provavelmente a hora que estiver podcast. lançando esse, já vai estar fazendo... Já vai... 3 anos. Provavelmente já vai ter feito 3 anos, né? E, cara, pra mim é muito emblemático ver, por exemplo... não vou entrar nem no mérito da questão científica, porque eu acho que isso a gente vai acabar debatendo mais pra frente, mas o que mais me impactou enquanto consumidor de tecnologias, assim, foi a questão não só dos vídeos, mas das próprias artes que a inteligência artificial começou a gerar, né? Desde flyers, posters e, sabe, faça uma caricatura minha no meu ambiente de trabalho, até, cara, reprodução de cartazes de filmes com adulterações. Então, pra mim, essa parada do campo, vamos dizer, artístico-cultural, ela pegou mais, assim, porque eu não imaginava que avançaria por um nível de qualidade interessante, como ficou nesses últimos, eu vou citar esses últimos 6, 7 meses, assim. Porque, cara, eu vejo várias pessoas compartilhando diferentes correntes, né, e utilizando as inteligências artificiais para fazer, né, postagens e afins. E me vem de novo aquele vídeo do Will Smith na cabeça, cara. Se você parar para pensar que são só 3 anos de intervalo entre o que tá rolando agora e o vídeo do Will Smith comendo macarrão, eu acho um tanto quanto assustador, né? Mas, assim, numa perspectiva mais positiva, assim, eu acho que ainda há uma... Como é que eu posso dizer? Há esperança de que vai ser usado pro bem, sabe? Mas eu acho muito interessante porque o salto, ele pode parecer que não, mas eu acho muito rápido, assim, em 3 anos a evolução que deu. Porque se você fizer o mesmo parâmetro comparado, por exemplo, com a evolução da indústria dos videogames, por exemplo,
né, que começa lá entre meados dos 70, nos 80, e o que é, por exemplo, um jogo de videogame hoje, né? Então é um salto assustador também, Sim. mas é um salto de 50 anos, não de 3, né? E o que eu tenho percebido, assim, é que... Na verdade, assim, no questão das artes, é um negócio ainda bem complicado, porque você tá usando, na verdade, empresas gigantes estão usando descaradamente o conteúdo de criadores humanos, né, para alimentar a inteligência artificial. E, querendo ou não, certamente hoje em dia ali você que posta foto no Instagram, provavelmente dentro do requisito ali da própria meta, você está assinando um negócio que a tua imagem pode ser usada para... Porque assim, cara, tem uma ferramenta já no próprio Instagram que é uma tradução automática que você pode aplicar. Então, a galera que faz conteúdo lá fora, a hora que ela aparecer para uma pessoa do Brasil, por exemplo, já tem uma dublagem automática e uma sincronização de boca automática, entendeu? Então, esse assim, negócio é assustador. Cara, isso eu acho interessante, porque quebra muita barreira de linguagem, mas também quebra o movimento, o motivo de você se motivar a desenvolver a aprender outras línguas, aprender outras coisas, sabe? Isso acaba deixando o ser humano mais preguiçoso, entende? Então, voltando para a questão da educação, eu lembro de ter o seguinte raciocínio: isso daí é uma ferramenta boa para a gente aprender sozinho, para estar preenchendo brechas onde o professor, que nem o Raul, ele tá com uma turma enorme de vários alunos, ele não consegue, assim, querendo ou não, cara, claro, isso ao longo da nossa vida fica nítido, que cada um aprende de um jeito diferente. Não tem. Cada um, a pessoa aprende fazendo... Vou falar da minha parte, né? Tem lista de exercícios, tem gente que aprende fazendo a lista de exercícios, tem gente que aprende assistindo a aula, tem gente que só de assistir a aula já é suficiente. Agora, se você pega a ferramenta da inteligência artificial, naquela época eu já via ela com esse intuito de estar dando aquele suporte, preenchendo o espaço ali que muitas vezes o professor acabava não conseguindo chegar. Mas isso vai muito de cada um, cara, entendeu? A ferramenta, ela é muito boa, mas depende de como que você vai utilizar, entendeu? O que eu acredito, Lu, o que eu acredito assim, é que ela precisa ser encarada como uma ferramenta. Eu Sim. acho que assim, o maior problema hoje, e eu falo, né, estando dentro do ambiente escolar, né, no ambiente acadêmico, na pós-graduação, assim, o maior problema da IA é que ela não é vista por algumas pessoas como uma ferramenta, e sim como um recurso final. Né? Eu acho que ela é só uma ferramenta. Sim. Ela é uma ferramenta para revisão de texto, ela é uma ferramenta para criação de mapas mentais para quem gosta de utilizar e fazer construção de narrativas. Revisão. Aí, né? Um caráter mais básico, revisões monográficas, assim, se você, né, precisa corrigir alguma citação, alguma coisa. E ainda assim, com muitas ressalvas, né, porque apesar de estar bem alimentado, esse banco de dados ele ainda carece muito de confirmações, né? Então, assim, tem casos aí de vários intelectuais, né, falando sobre problemas com referências criadas pela inteligência artificial. Pois isso na nossa época já tinha. Na época de 2023 já era uma coisa que a gente tinha discutido. A alucinação da inteligência artificial, que naquela época a mais palpável pra gente ali era o ChatGPT. Hoje em dia a gente tem um mercado enorme de inteligência artificial que a gente pode aplicar ela para diferentes funções. Mas eu não sei se vocês conhecem ou se já chegaram a utilizar o Notebook LM. Não. Sim. Então, o Notebook Nossa, LM... é maravilhoso. Então, pra mim, isso daqui meio que quebrou, o Notebook LM quebra aquela coisa de você ter alucinação. Não quebra 100%, porque você tem que sempre estar com o pé atrás com a inteligência artificial. Mas o Notebook LM, diferente de você perguntar direto pro chat,
do Gemini, que seja, porque o notebook LM ele é do Google, então ele está embarcado o Gemini ali dentro. O que acontece? Você pega artigos, eu quero estudar sobre as células solares e tem vários artigos mais recentes que eu acho que acabam falando sobre essas células solares em uma determinada aplicação. Eu baixo esses artigos e eu alimento um banco de dados e quando eu converso com o notebook LM, ele vai me dar informações somente daquele banco de dados que eu forneci para ele. E ele cita o lugar de onde ele pegou aquela informação dentro daquele artigo, entendeu? Então, questão de confiabilidade das informações, isso já é uma coisa que deu uma melhorada. Só que quem sabe usar isso? Quem que vai pegar? Eu ainda assim, eu uso o notebook LM e eu ainda vou lá verificar se realmente aquela informação está lá no artigo, porque eu tenho um pé atrás forte com ela. Pois é. Então, o que eu tenho feito na tese agora que eu tô terminando, né? Todos os artigos, eu fiz uma separação em 3 blocos com a minha orientadora. Então, assim, a maioria das minhas referências ou são obras mais clássicas da historiografia, ou são obras clássicas da historiografia sobre quadrinhos, ou são portais de notícia. Então, porque como eu trabalho com quadrinho, tem muita gente comentando, fazendo resenha crítica. Então, boa parte das minhas referências estão na internet, assim, entre, por exemplo, dados de vendas, tradutores, né, recepção, enfim, né, como é uma manifestação cultural, então acabei abraçando essa fase. Nós fizemos 3 blocos. O primeiro deles são livros e obras que eu tenho no acervo pessoal, então em versões físicas, livros de obras que eu consegui em PDF, eu fiz um compiladão, tá tudo dentro de um arquivo no Drive, assim, também para acesso ou consulta. E os links eu tento sempre manter atualizados os acessos, assim, para ver que tá todo mundo funcionando. Então, para a gente ter ou não ter problemas com essa questão da confiabilidade, a gente estabeleceu nesse sentido, né, justamente para ter essa segurança, esse respaldo de que de onde estamos extraindo informações são portais como o Cielo, como o Google Acadêmico, enfim, né, você tem diferentes, ou portais das próprias revistas, né, de publicação acadêmica, então você tem bastante referência, todas as referências são muito sólidas, assim, né, porque, cara, não, assim, eu tenho alguns colegas que estão trabalhando, né, colegas conhecidos, amigos, enfim, estão trabalhando como pareceristas, e alguns dias atrás um deles soltou num grupo assim, que ele falou assim, cara, tem galera no pós-doutorado usando inteligência artificial para fazer artigo e bater meta. E aí eu queria entrar numa discussão sobre o uso da inteligência artificial, porque nosso sistema acadêmico no Brasil, né, entre pontuações, entre produtividade, né, e aí vocês podem falar melhor pelo campo de vocês, mas vou tentar pegar o que eu sei do meu, né, que é a história, né, cara, assim, a exigência, né, seja em teste seletivo, concurso, ou mesmo, né, quando você já está inserido dentro de uma universidade, né, e você precisa bater metas de produção acadêmica, existe um problema muito sólido com a quantidade. Então, muitas vezes está se excedendo, está havendo um excesso nesse sentido, porque você precisa publicar muito, você, dentro da história, óbvio, é um pouco, não vou dizer que é mais fácil, mas eu acho que é menos complexo do que, por exemplo, em exatas, porque nossas pesquisas elas não carecem de experimentação, elas não carecem de o experimento funcionar. Então você tem diferentes campos de possibilidades sobre, né, escrita de artigos acadêmicos dentro do campo das humanas, né? Mas assim, ainda assim você tem que estabelecer um padrão de publicação muito elevado, porque senão sua pontuação cai, se você é funcionário do Estado você pega aula depois, e essa exigência, essa constância, né, numa quantidade elevada, ela fez profissionais buscarem a inteligência artificial, de novo, como um recurso final e não como uma ferramenta. Porque, de novo, uma coisa é você pedir uma revisão ortográfica, pedir uma revisão bibliográfica, pedir, né, uma reestruturação textual, por exemplo, né, quero adequar termos, quero mexer na estrutura da frase, enfim, né, uma ferramenta, ao invés de pedir, por exemplo, assim, preciso de referências, preciso de, né, uma citação, preciso, né, que você produza um texto, preciso que você faça uma discussão ou qualquer coisa nesse sentido, né? Então, é mais complexo, vai além só do utilizei uma inteligência artificial na produção de um texto acadêmico. Acho que vai muito além disso. Tem que pensar um contexto e tem que pensar no entendimento sobre prazos, sobre pressões externas, né? E isso eu estou falando já no âmbito
não nosso, assim, de pós-graduação, mas, né, no próprio de sobrevivência no meio acadêmico. Né? Porque, assim, nós, assim, viemos de uma universidade que é pública, que é a Unicentro, né, e eu lembro que nós, pelo menos durante a iniciação científica e afins, a gente era incentivado e estimulado a produzir, mas nunca preocupado com quantidade. Nunca preocupado com quantidade. Isso acabou vindo já com a pós-graduação bem estabelecida e numa sequência mais de fluxo, né? Então, assim, por exemplo, você pega revistas acadêmicas que tem edições quinzenais e, tipo assim, são 7, 8 artigos. É um troço que eu acho surreal. Surreal, sabe? Isso é uma produção que vai de 15 a 20 artigos mensais, né? E aí você considera, mas é o Brasil todo, né? Tem artigos de pessoas de fora do país, tudo bem. Mas é um índice de produtividade bastante elevado, né? Se você considerar aí, são mais ou menos 200 artigos por ano nessa métrica assim, de 15 a 20. Né? Então é uma produção bem elevada de trabalhos. Né? E como é que você mantém esse fluxo de produção? Né? Óbvio que antes, sem a inteligência artificial, o fluxo ele era constante também. Só que agora a gente está passando por um problema de identificação, né, com relação a essas ferramentas e de exploração daquilo que a gente vai ter que fazer para lidar com isso. Né? Eu lembro que eu citei no outro episódio a questão dos trabalhos impressos, quando as impressoras surgiram. Né? Tinha professor, eu lembro na época de escola, tinha professor que não aceitava trabalho impresso porque ele jurava de pé junto que você não tinha feito o trabalho, que você tinha copiado tudo da internet, que aquilo não era uma criação sua. E agora a gente está passando por um processo semelhante de novo, que é entender a ferramenta, né, no caso as inteligências artificiais, e adaptá-las para usos mais práticos. Assim, né? Eu tenho um primo meu que está fazendo o doutorado dele em Química aí na Federal de Curitiba, e assim, o laboratório tem esse trabalho, né, de fazer a parada mais prática, mas também incentiva o uso de ferramentas para resolver problemas mais práticos, que entra naquilo que tu falou de situações mais pontuais e de lidar com questões funcionais dentro do uso da inteligência artificial. Né? Pois é, no meu... Eu não sei muito se isso é um... Eu acho que é um negócio meio crônico que vem acontecendo de muito tempo, sabe? Eu acho que talvez essa produtividade excessiva e cobrada seja muito fruto do... Prepara o hino da União Soviética. Do capitalismo, cara. Porque, cara... Eu não falei, quero deixar claro aqui para todos os ouvintes. Cara, é tudo produtividade. Não fui eu. É tudo produtividade. É engraçado, foi o Luciano. Porque geralmente nunca é eu ou o Lu que curte essas coisas. Nunca é o Lu. Não que o Lu não seja comunista, porque ele é esse safado. Ele é. Ele só que é no off, né? A gente tem que entender o lugar onde... Tem que colocar as coisas no lugar onde elas estão, entendeu? Então, assim... Não só dentro... Assim, dentro da academia, eu acho que agora tá ficando mais escancarado, mas... Nunca se teve tanta produção acadêmica... E aí, qual que é a qualidade dessa produção acadêmica que é publicada, entendeu? Se o cara... Cara, é muito o modelo capitalista, cara. Você foca em quantidade e não na qualidade. E só colocando um adendo, Lulu, não só a questão da qualidade, mas assim, a quantidade também está virando um problema. Porque a gente não dá conta de acompanhar mais o que sai. Sim. Tipo, nossa, todo dia são milhares de artigos publicados em inúmeras revistas, são revistas predatórias, revistas que não são predatórias, mas mesmo assim, tipo, é um volume excessivo. Então, assim, eu acho que tá chegando num ponto, se é que já não se chegou lá, de tá perdendo o propósito, né? Porque a gente tem um volume tão grande por causa dessa necessidade, digamos, econômica de se publicar artigos que os pesquisadores não conseguem acompanhar o que tá saindo, né? A gente não dá conta. Né? Então, assim... exatamente. E agora com o IA, como isso deu um boost ainda maior na produtividade, fica mais difícil ainda. Porque o número de artigos está subindo cada vez mais e a gente não consegue acompanhar. E aí vão saindo trabalhos com cada vez uma qualidade menor, sem um rigor tão grande, até porque também existe um esforço que é gerado, né? Tipo, o processo de revisão é feito por seres humanos, né?
E isso, tipo assim, Cara, vai isso é demandar... totalmente errado, velho. Eu tenho. Nossa, eu não queria falar disso nesse episódio, mas eu fico puto, cara. Porque, assim, ó, a gente trabalha no laboratório, vai lá, escreve a porra do artigo e tem um cara que é um revisor. E o que aquele revisor tá ganhando da revista pra corrigir o trabalho da gente? Reconhecimento. Vai tomar no cu. O cara não recebe um tostão. Exatamente. Você paga pra publicar na porra da revista. Você paga pra publicar na revista e ainda... E o nada do dinheiro vem pra você de volta por causa do teu trabalho que você fez. E nada vai pro revisor que tá trabalhando pra revista. Fica tudo concentrado na porra da revista. E a gente, assim, porra, reconhece. Cara... E você tem eu todo não sei, o trabalho, eu não você sei, eu não escreve sei. tudo, você faz o experimento, você escreve e tem o trabalho de editar ainda, sabe? Pra mandar tudo pronto pra revista, o trabalho da revista é mínimo. E o dinheiro fica todo com eles. O mais legal é que daí você faz todo o trabalho, né? No caso de vocês, os experimentos, tudo, tu escreve o artigo, tu manda pra revista, a revista vai te devolver o artigo e vai falar assim, ó, você precisa fazer uma revisão ortográfica no teu artigo, você vai fazer a revisão também. Aí você vai mandar de novo, aí ele vai passar por um filtro que são os pares, né, lá, a galera que vai fazer a releitura dele, e aí ele vai talvez ser publicado, né? E aí eu não sei como é que tá na área de vocês, mas, cara, eu descobri recentemente que isso é meio que ilegal, não é? Eu não sei se configura crime, mas eu descobri que é ilegal, né? Ou ilegal não, ou não é moralmente comum, ou não moralmente aceito. Eu não vou ter que entrar num aspecto de direito para descobrir isso com propriedade, trago isso em algum momento dos próximos episódios. Mas quando revistas começam a te mandar e-mail pedindo dinheiro para publicar artigos, no Brasil existe um caráter de irregularidade na revista. Tá? A revista ela não pode te mandar e-mail e ela não pode te pedir dinheiro por publicação de artigo. Então tem que dar uma explorada melhor. Eu não tenho certeza, eu acho que eu ouvi isso em algum lugar, em algum grupo desses de professores ou algo nesse sentido, né? Porque a gente aí estamos entrando numa outra logística, e aí eu pesquiso brevemente isso no meu trabalho porque eu falo de mercado editorial, né, com relação aos quadrinhos que eu analiso. E aí a gente percebe assim que nesse sentido, no final das contas, a gente está passando por um problema que o Fê levantou bem, que eu acho que é assim, antes o problema era a demanda. Então assim, a gente precisa publicar muitos artigos, porque daí o artigo gera dinheiro para a revista, gera engajamento, gera pontuação para acadêmica, aquela coisa toda. Nesse momento a gente está tendo um fluxo contínuo, constante e elevado de trabalhos, né? E aí o que teve que acontecer? O filtro para esses trabalhos ele ficou mais brando. Então, assim, tem trabalhos que estão passando por pareceristas, por revistas, ou, eu falo assim, por plataformas de inteligência artificial que fazem revisão de trabalhos, porque eu tenho ciência de algumas aí que estão usando IAs para fazer revisão de trabalho. Eu tinha visto alguma coisa que tinham aí, assim, dado uma brecada nisso daí, mas eu não sei até que ponto você tem o controle disso, sabe? Pois é, mas essa brecada, ela é o quê? Ela é assim, tipo, beleza, a gente vai parar de usar IA para analisar os trabalhos vindos. E, tipo assim, tem alguma fiscalização? Não. Tem alguma cobrança? Não. Sabe? E assim, eu tô levando... Gente, isso aqui é tudo especulação, é tudo questionamento, tá? Não tô fazendo afirmações categóricas sobre nada. Mas esse mercado editorial, ele tava com esse problema, que era o fluxo baixo de artigos. Aumentou o fluxo de artigos, temos o problema do uso excessivo de inteligências artificiais em cima desses artigos, seja em sua confecção, enfim... né? E aí, assim, para não barrar tudo e falar assim, gente, nós queremos seres humanos escrevendo, não queremos computadores escrevendo, tá? Entre aspas, isso. Aí eles brandaram o filtro. Então, assim, tipo, para onde que a gente tá indo? É meu questionamento, né? Que eu falei, tipo, é tudo especulação. Qual que é a finalidade disso, né? O que vai acontecer com a ciência nos próximos anos, tá? E aí eu falo assim, enquanto professor de um colégio com 400 e poucos alunos, né, que eu falo para vocês sistematicamente, são instruídos de pequenos até o ensino médio para pensarem numa carreira produtiva economicamente. Ninguém fala em pesquisa científica, ninguém fala em produção acadêmica, nada, sabe? Cara, 1, 2 de 300, 400. E aí? Sabe, vamos estipular essa média. Então eu tô falando de um colégio particular. Como que tá o público? Sabe? É um problema que ele é muito mais estrutural, né? E como o Lulu bem levantou, tem uma mazela significativa conectada ao capitalismo nesse sentido, né? O capitalismo e produtividade é um negócio assim que não deixa de andar de mão dadas nunca, né? Então,
quando uma coisa chega na outra, a chance de dar problema é realmente elevada. Eu queria falar um pouco agora sobre a questão da inteligência artificial como empresas. Então a gente tem inteligência artificial que é gerida pela OpenAI, que é o ChatGPT. O Google tem o Gemini e dentro de ao longo desses anos aí tem crescido cada vez mais o número de IA e produtos com IA embarcada. No caso, cara, você não abre um negócio hoje que não tem inteligência artificial que embutida. Não tem uma IA. E eu uso o Notion eu uso para escrever. E aí dentro ali eu clico um negócio ali, você não quer usar IA aí não? Eu não quero. O Photoshop, muitas vezes a gente usa o Photoshop para fazer algumas coisas, algumas artes, e ele tem algumas coisas de inteligência artificial que agilizam o processo. Mas a gente tem que passar a pensar um pouco discutir um pouco sobre esse assunto, é que a promessa da função da inteligência artificial ser uma coisa que vai salvar dar muito resultado, ela tá meio que indo por água abaixo, né? Porque no começo a OpenAI era como o próprio nome já diz, era uma empresa sem fins lucrativos. E conforme foi se tendo uma promessa de solução para a vida da humanidade, essa inteligência artificial ia solucionar vários problemas da humanidade que estavam empacados, por exemplo. E isso, inclusive, eu acho que talvez eu cito isso no episódio passado, que, tem tantos artigos aí que são publicados ao longo... Voltando, né, um pouco sobre o tema que a gente acabou de dar uma brecada, que tem muitos artigos sendo publicados e a gente não tem tempo de raciocinar e interpretar todos esses dados que têm saído todos os dias, toda semana. E aí, quem que vai ser capaz de agilizar isso pra gente? Inteligência artificial. Mas e aí, isso tá meio que caindo por terra, porque eles não estão conseguindo chegar nessa terra prometida da inteligência artificial, vai solucionar todos os problemas da humanidade, porque ela é uma coisa que se baseia, uma tecnologia que se baseia em estatística, né? Então, atualmente eu não sei se tem muito como sair disso, né, de ela ser um raciocínio estatístico apenas, porque ela não tem muito como pensar da forma com que a gente pensa, porque a gente precisa pegar várias informações e juntar em uma coisa e a gente formula uma coisa nova. Então a criatividade humana, ela vem muito disso. E aí é onde acaba que tem se instalado e criado cada vez mais data centers que são... o data center é o local físico onde a inteligência artificial mora, né, para quem não tem familiaridade. Então, esses data centers, além de tudo isso, eles causam um gasto energético enorme para o local onde eles são instalados. Então, tem os data centers, que gasta uma luz lascada. E além disso, para fazer a refrigeração, para resfriar esses data centers, você precisa de água potável. Não sei se vocês sabiam disso. Se isso chegou aos seus conhecimentos. Sim. Então, inclusive virou, não te interrompendo, mas virou o meme assim, né? Quantos galões de água eu vou gastar para fazer a minha imagem? Isso. A minha caricatura. Virou o memezinho agora dessas últimas semanas, Sim. né? Então, aí fica complicado, sabe? Se o gasto que a gente tá tendo para gerar essas respostas, ela vale pelo retorno que ela tá dando, entendeu? É que no final virou tudo negócio, né? Então, existem várias IAs e cada um toca do jeito que acha certo. Não, e assim, né, Lu, vamos pensar em caráter mais prático, não querendo atacar o de social comunista aqui de novo, né? Mas uma empresa, ela não considera, ou melhor, eu vou te colocar numa frase para não gerar processos pro Raul futuramente. Olha só. Eu suponho que a maioria das empresas não considera os impactos ambientais
quando isso afeta o lucro da empresa, né? A menos que ela não esteja, se ela não está infringindo nenhuma lei diretamente que possa ser responsabilizada por isso, eu acho que o impacto socioambiental do que ela faz para gerar lucro é irrelevante. Né? Então eu acredito que isso daí é justamente o que eles procuram. Eles procuram locais que nem o Brasil. Eu acho que tem um data center para ser instalado lá no Nordeste. E a galera vê isso como inovação, vai gerar emprego, mas ao longo prazo toda a energia que eles vão gastar, toda a água potável que vai ser necessária, não vai... Porque assim, a empresa ela tá pensando no lucro e pegar um lugar onde ela... Assim, eu consegui meu lucro eles aqui... Eles estão transferindo o problema para outro lugar. O impacto social e econômico que fique para aquele país pobre que não teve uma lei que me segurasse nesse momento, entendeu? Então a galera vai lucrar em cima até não ter mais, e aí a hora que acabar o recurso, eles saem ali... E aí passa por um outro problema que é como é um assunto que ainda está em caráter... Bom, vou ponderar assim. Nesse molde que nós estamos observando e debatendo aqui, está em caráter muito inicial, né? Aí você não tem uma regulamentação tão sólida, não há uma regulamentação tão precisa. Tipo assim, o que um data center que vai servir de banco para uma inteligência artificial precisa fazer para compensar o impacto no meio ambiente? Nem se discute isso. Sim. Até onde eu sei, não se discute, né? Agora, daqui 10 anos, 15 anos, a gente vai ter já um balanceamento melhor, né? Talvez, né? Prevendo aqui a mãe de Ná, né? Então, pode ser que tenha. Mas era algo que já era essencialmente necessário ser debatido. Mas aí é que tá. Aí a gente vai entrar num uma espectro... coisa que quem que tem que estabelecer essas leis ambientais para o país não sofrer com esse impacto da empresa que está tentando se instalar dentro do país é a parte do legislativo que tem que tocar as leis e assegurar o país. Mas a parte que representa o legislativo são empresários que tem interesse naquilo que ela vai gerar, entendeu? Então eles acabam passando pano para que isso passe mais rápido, entendeu? E aí que a gente tem que ficar com isso aberto. Eu só vou fazer a sugestão de nós não entrar no mérito sobre falar sobre o legislativo brasileiro nesse momento, porque eu vou quebrar tudo, tá? Então eu prefiro que a gente deixe isso. Mas Raulzinho, qual que é o problema de quebrar tudo? Já diria o Limp Bizkit, cara. Just one of those days, né, cara? Né? Break stuff. Então, assim, calma. Não. Cara, e assim, eu acho que o Lu, ele mata a questão, né? Porque independente da finalidade, independente do pra quê, ou como, ou quando tu usa a ferramenta, eu acho que a palavra interesse, ela é o mais determinante de toda essa equação, assim. Ela é a base de toda a equação. Né? Qual que é o interesse de uma empresa que vai estabelecer um trabalho com inteligência artificial? Qual que é o fim dela? Para que ela está fazendo isso? Como que ela está fazendo isso? É o de menos, mas onde é que está o interesse dela? A gente vai falar, por exemplo, assim, de Estados Unidos, vamos falar de qualquer país aí que seja mais desenvolvido, né? Ou o caso do próprio Brasil, que também tem, né, uma estrutura muito sólida com relação a algumas camadas de desenvolvimento, né? Nós estamos num momento assim de tensão política territorial global, né? Nós temos 2 guerras em curso nesse momento abertas, que são a Ucrânia, a Rússia, e Israel e Palestina. Nós temos o Donald Trump executando políticas de perseguição a pessoas imigrantes dentro dos Estados Unidos. E aí nós temos ainda para gravar, será que seria o termo correto? Ou para ajudar no nosso caso, ano de eleição presidencial no Brasil, tá? Então nós temos muitos interesses em conflito. Muitos, né? Para falar alguns, não estamos nem falando de Europa, não estamos falando de África, não estamos falando de Ásia, estamos falando de outros tantos lugares que têm os seus interesses próprios também, né? Nesse momento eu falo de geopolítica global, né? Agora eu estou citando os mais próximos que vieram à minha cabeça agora. Então assim, o interesse, ele é um determinante, ele é uma figura que vai estar presente em várias dessas discussões, né? Então acabar usando X litros de água passa a ser secundário quando o interesse se sobrepõe, né? Principalmente quando a gente fala de empresa, né? Aproveitando já que você puxou esse assunto, a gente já vai se encaminhando para o assunto principal do episódio, que é sobre a aplicação, né, a utilização dessas inteligências artificiais
Que, assim, a inteligência artificial na forma de texto é uma coisa, para você verificar aquela informação ali que você... Eu acredito que isso daí a gente interpreta isso muito mais como ferramenta. Agora, a partir do momento que a gente tem uma IA que gera vídeos e imagens que a gente não consegue distinguir se são reais ou não, vamos com calma. Se eu assisto um vídeo de um candidato falando uma coisa que eu não concordo, hoje em dia, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser dar hate. A gente não, mas no inconsciente a gente já está predisposto a odiar aquilo que o cara falou ou aceitar e endeusar aquilo que ele falou. Porque muita coisa hoje em dia, nesse meio de política, tá igual o time de futebol. E aí, se você tá já com esse... Cara, a gente tem que estar muito em paz para receber as coisas nessa eleição, velho. Porque vai cair um negócio. Para eu dizer que aquilo ali é inteligência artificial ou não, eu não posso reagir de primeira. Entendeu? E se eu comento uma coisa dentro daquele post, já é engajamento. E o algoritmo, sendo um comportamento positivo ou negativo, ele vai interpretar como engajamento. E isso leva a outra pessoa que também está com raiva ou está apoiando aquele pensamento. E aí vira uma salada, entendeu? Por mais que eu não queira que aquele pensamento seja distribuído, ou que eu queira que aquele pensamento seja distribuído, a rede social ela vai acabar entregando para outras pessoas e vai dar alcance para aquilo ali, ele sendo verdadeiro ou não. Então, a primeira coisa o vídeo pode ser gerado por inteligência artificial e a gente não tem muito como segurar que isso não vai ser passado para frente por conta do algoritmo, porque ele está interessado em manter a pessoa dentro da rede social. Ele não está interessado se aquilo dali é verdadeiro ou não. Entendeu? Então isso é muito... Interesse. Isso é muito que... Não, e assim, Lu, eu concordo plenamente, mas assim, eu vou além. Eu acho que nós, vou falar nós, assim, que estamos minimamente envolvidos com tecnologia, com produção acadêmica, com uso de redes sociais, nós não seremos o problema, né? Porque, que nem diz o Lu, ainda que a gente esteja receptivo ou meio, né, pé da vida com essas situações, com o candidato A, B, C ou D, né, ainda eu acho que nós vamos ter esse trabalho ou esse filtro, enfim, essa consciência, tá? De ter esse cuidado, de ter esse tato. Né? Mas agora tenta pensar, por exemplo, né, um vídeo circulando de um candidato X batendo o carro e saindo correndo, ou, sei lá, empurrando uma mulher durante um comício, alguma coisa nesse sentido. Na mão de um senhor de 65, 70 anos que está com problema de visão e não vai questionar a idoneidade desse vídeo. Ou, que nem o Lu falou, na mão de pessoas que são mais apaixonadas ou aficionadas por determinado político, que vão usar isso ou como ferramenta pró ou como ferramenta contra. Né? Nós não somos os alvos desse sistema, né, de produção de IA durante o campo político. A gente não é o alvo, mas a gente pode até acabar sendo... Cara, se aparece um vídeo de um gato pulando na cama elástica, na câmera, né, de segurança, velho, eu levo um tempo pra interpretar que não é de verdade aquilo dali. Nossa, esses vídeos de câmera de segurança, eles são... Eu caí em vários, cara. Caí em vários. Não, você viu aquele dos cachorros? Eu achei dos maravilhosos aquele dos cachorros, cara. São 5 ou 6 cachorros, e daí a legenda do vídeo é assim, ó: somente um desses cães é de verdade, todos os outros são inteligência artificial. E, cara, eu fiquei uns 10 minutos tentando identificar o cachorro e eu não consegui, cara. Não consegui. Sim. Daí o pessoal vinha nos comentários e falava, não sei o que. Aí entra essa questão que o Lu falou, o engajamento, né? Aí, tipo assim, cara, é um troço surreal. E aí eu tô tentando transportar pra política isso como que vai ser, cara. Porque às vezes não é nem a questão do candidato específico, mas assim... Veja o que governo de não sei quem fez aqui em tal lugar. Veja o que candidato de não sei quem deixou de fazer em tal lugar. Então, assim, às vezes não vai nem ser a figura específica, né? Vai ser uma construção ainda mais básica, mais superficial, né? Ó, câmera de segurança mostra fulano saindo da Câmara dos Deputados com dinheiro, sabe? Com uma maleta, alguma coisa. Cara, nem que seja mentira, nem que seja verdade, nem que seja... IA ou que seja real, a gente não vai ter mais uma linha, tipo assim, que nem diz o Lu, vai virar uma salada. Tipo, onde é que vai parar isso? Né? E aí entra o nosso aspecto de filtro, né? Talvez pensar um pouco mais devagar, talvez, ou um pouco mais com calma essa receptividade dessas coisas, cara, porque, sinceramente,
a gente já tinha, né? Eu acho que no outro episódio a gente inclusive debateu, porque em 22 a gente teve a última eleição presidencial, teve um princípio de uso de inteligências artificiais em algumas situações da eleição passada. Isso pra voz, né? Mais em caráter... Agora hoje em dia... Voz e imagem, eu lembro bastante. Sim. Cara, essa eleição não tem nem como prever o que vai se desenrolar. Não tem como, sabe? E assim, na eleição de 2018 já foi feito um estrago muito grande com fake news, assim, só em disparo de WhatsApp e Facebook. Imagina agora, mano, que você pode criar um vídeo, literalmente o vídeo que você quiser, assim, chegou num nível que... É isso, assim, a gente tá sem capacidade de prever o que vai ser. Eu acho que isso isso me assusta pra caramba, assim, tipo... eu não consigo prever o dano que vai ser causado por conta dessas IAs, assim, quando chegar época de campanha. Porque, tipo, pra gente, a gente pode não cair nisso, mas, assim, se para aquelas pessoas que estão se informando só pelo grupo de WhatsApp, se elas já caíram em fake news naquela época, imagina agora que eu posso criar um vídeo, tipo, do Lula roubando dinheiro, sabe? Sei lá, um exemplo aleatório, assim, tipo, mas você realmente pode criar o vídeo que você quiser para vender isso como uma prova, né, como uma fake news, assim, e muita gente vai acreditar, né? E até isso se reparar, já, na verdade é aí que tá, né, tipo, para contar uma mentira você leva um minuto, assim, para você desmentir você leva 1 hora, então, uma vez que isso tá na internet, que isso é jogado, tipo, já se perdeu. Era exatamente o que eu ia comentar, Fê. Eu acho que, assim, até entre verdades e mentiras, eu acho que o projeto de quem vai se utilizar dessas ferramentas, ele é meio que só causar o caos, sabe? É só meio que destruir a parada. Então, assim, não interessa se vai provar que é verdade ou mentira, não interessa se é verdade ou mentira. O estrago já tá feito. Exatamente o que você disse. É só, assim, é só soltar a bomba, assim, sabe? E sair correndo. Então não interessa se a esquerda ou a direita vai mentir ou desmentir, se o centrão vai intervir nisso e se posicionar, né? Estamos falando do espectro político brasileiro nesse momento. Mas, assim, o impacto, ele não só não é mensurável nesse momento, como a gente também não mensura o estrago que vai ser depois, né? Porque, cara, o lado que perder vai alegar tudo, assim, sabe? Tipo, foi IA, é fake, sabe? Vai ser de novo aquele velho ataque às instituições, né? Que a gente veio aqui em outros episódios falar, né? Sobre o reforço com relação à segurança do sistema eleitoral brasileiro, né? A gente fez um comentário, né? Tem um episódio específico sobre política falando sobre isso, né? Essa consciência política de pensar, né, na escolha dos candidatos, e é que eu falei, eu acho que a gente dialoga com uma parcela muito ínfima da população, né, porque a galera que vai ser afetada por esses vídeos, por essas imagens, por esses áudios, né, é surreal. E eu, cara, pra mim, você vê que interessante, pra mim uma das grandes fake news, né, eu acho que já era na gestão do Bolsonaro, né, foi aquela vez que os caminhoneiros fizeram um protesto, foram até Brasília e tal, e aí de madrugada o Marcelo Adnet, humorista, gravou um áudio imitando o Bolsonaro, falou pra galera não parar a manifestação, que era pra eles continuarem lá, não sei o que, e dançarem a Macarena. E aí esse áudio começou a circular nos grupos do WhatsApp, e a galera cortou a parte da Macarena, e daí virou uma confusão que nem os próprios bolsonaristas sabiam se o áudio era verdade ou não, sabe? E o áudio era do Adnet. E isso é maravilhoso porque, assim, não foi feito por inteligência artificial, foi feito por um cara. E, assim, há uma confusão tão generalizada que, naquele momento, já se havia um questionamento. E agora? Estamos falando aqui 4, 5 anos depois. Como que vai ser a procedência dessas informações, né? Porque a gente tem uma discussão, algumas discussões sólidas ali que a gente fez pós-pandemia, ali em 22, 23, né? E, cara, nesse momento, eu acho que eu diria que o sentimento ele é não só de tensão, como de preocupação também, cara, porque às vezes eu faço esse balanço com os alunos em sala de aula, a gente conversa, a gente dialoga, a gente explicita lados, e ele sempre é um debate muito saudável, mas ele acontece ao vivo, ele acontece sem edição, ele acontece ali, né? A internet não tem isso. A internet ela te possibilita pesquisar coisas antes de responder áudios ou mensagens, ela te possibilita criar coisas para mandar para os outros, e aí nós vamos entrar num momento que eu falei de tensão e de preocupação, porque quais serão os reflexos, os impactos disso durante as eleições?
e as consequências, né? Porque óbvio que a gente está pensando no espectro especificamente político agora desses usos da inteligência artificial, mas a longo prazo, cara, um aprimoramento, né, uma evolução dessa tecnologia, ela vai ter outros impactos na sociedade. Hoje, geração de imagem, geração de vídeo engraçadinho, né? Mas para onde que vai? Para onde vai descambar isso? É um questionamento que eu tenho, assim, e eu não consigo encontrar uma resposta, né? Talvez assim por um pouco de desconexão com o campo, né? Talvez, mas também porque assim as pessoas são as pessoas, né, cara? Então, o cara que quer fazer maldade, ele vai fazer maldade. O cara que quer fazer um negócio engraçado, ele vai fazer um negócio engraçado, né? Porque a gente não tem controle sobre isso também. É uma ferramenta que deu liberdade pra todo mundo criar. Cara, assim, as redes sociais já deram um palco pra maluco. Agora a inteligência artificial, assim, a democratização que a gente tem aqui pra estar divulgando um conteúdo necessário e real, a mesma oportunidade que outras pessoas vão ter de divulgar e criar aquilo que elas acreditam, mas que não tem embasamento nenhum. Nós levantamos muitas bandeiras, levantamos muitas questões, né? É óbvio que num espaço de tempo reduzido que nem a gente tem nos episódios, não dá para falar sobre tudo, né? Mas eu acho que já levanta fazer o que nós fazemos com uma certa frequência e depois nós abandonávamos isso, tá, pesado? Me perdoe. Nada impede a gente fazer uma parte 2 desse episódio, né? Porque eu acho que a gente poderia fazer um pré-eleições e um pós-eleições, talvez. Cara, vamos fazer isso de verdade? Eu levo acompanhamento das eleições de 2026. E daí assim, a gente pode voltar talvez não só para falar especificamente do uso da IA nas eleições, mas para fazer um panorama sobre o que rolou também, né, depois, assim, durante a campanha e tal. Uhum. Eu acho que é legal porque nós estamos em fevereiro nesse momento, né, e as eleições são em outubro esse ano, outubro e novembro, se eu não estou enganado. Geralmente é isso. E aí a gente vai ter um avanço de 10 meses no relógio, praticamente, aí, né? 8 a 9 meses, mais ou menos, no relógio. E assim, não são só as eleições que vão avançar. Eu acredito que a IA ela vai também estar mais aprimorada até o final do ano. E aí a gente vai poder também discutir o que mudou, se mudou algo efetivamente, né? E como que isso impactou diretamente ou indiretamente nas eleições. Porque, cara, uma certeza que a gente tem é que a inteligência artificial ela será utilizada muito pelos políticos envolvidos nas eleições esse ano aqui no Brasil, né? Isso não está nem em debate, eu tenho total convicção de que isso vai acontecer. Agora, cabe ao Quark Ultimato, Quark Cast, Quark Ragnarok, como diz o Fefe, analisar isso, né? Então a gente provavelmente eu acho que seria interessante voltar daqui a 10 meses no futuro e fazer igual aquela cápsula do Spotify, que você coloca 5, 6 músicas que você está escutando agora, e daqui 10 meses você fala, meu Deus, eu estava escutando esse troço 10 meses atrás, né? Então, seria maneiro fazer isso, né? Sim. Eu espero que não seja tão ruim quanto eu tô pensando que vai ser. Eu sempre espero o pior, eu acho que vai ser horrível. E sendo professor de história é mais triste, porque daí a gente tem que explicar isso para os alunos em sala. Sim. Então. É nesse clima de felicidade e alegria que nós vamos finalizando esse episódio por aqui. Se vocês gostaram e tiverem coisas a acrescentar dentro dessa discussão, deixem aqui nos comentários, que tanto o YouTube quanto o Spotify liberou comentários também, então vamos interagindo aí dentro dos episódios. Então, por favor. Eu sempre gosto da companhia de vocês. E a gente fica por aqui. Aguardamos vocês no próximo episódio, no mês que vem. E aceitamos sugestões também de novos temas. E pessoas também para trazer, porque a gente tem o Quark colaboradores. Então, se vocês quiserem falar sobre assuntos específicos aí, a gente pode correr atrás de pessoas para conversar com a gente aqui. Fechou, meus queridos? Fechamos, então, o Repolho. Tchau! Em homenagem ao Luiz. Fechou o Repolho. Tchau.